Fala, galera, vamos falar novamente do Capitânia Agro Strategy, CPTR11, né, o FIAGRO da Capitânia. A gente já falou outras vezes aqui no canal, vamos utilizar o relatório mais atualizado, como sempre, tá? Rapidamente, se você ainda não conhece, o fundo ele tem uma taxa de administração de 1%, tá certo? Sobre o patrimônio líquido, tá? E uma taxa de performance de 20% sobre o QCD CDI mais um, tá? Então, rapidamente um overview, ele está com mais de 32 mil cotistas, né? Um número razoável ali para um Fiagro, tá? Valor de mercado 8,10, valor patrimonial 9,78. Isso aí já acende o nosso alerta, já chama a nossa atenção, né? Vários Fiagros têm apresentado problemas aí, né, de renegociação, algumas empresas entrando em recuperação judicial. Vamos ver se teve alguma novidade desse tipo aqui, tá? Então, né, ele é um Fiagro, né, que a gente diz de papel, como quase todos os outros que tem no mercado aí, né? Então, ele é, no fundo, um fundo de crédito, né, em última análise, tá certo? Então, aqui, aquele belo overview que a gente está acostumado, né? Então, se a gente está falando aí de R$ 1,68 de desconto, tá? Lembrando que isso aqui é um fundo de base 10, então esse desconto aqui não é brincadeira, né? Ele anunciou a distribuição de dividendo mensal aqui de 10 centavos por cota, né? O que dá um yield anualizado de 16%, tá certo? Se você pegar a distribuição, pegar o valor de mercado e, né, projetar ali que isso vai se repetir nos próximos 12 meses, tá? Isso aqui, claro, os fiagos também possuem isenção nos seus rendimentos, tá certo? Então, o fundo hoje está predominantemente exposto ao CDI, né? 73% da carteira, uma taxa média ali de CDI mais 5,2, 24% em IPCA, uma taxa de IPCA mais 8,9, uma duration de 1,9 anos. Não tem exposição direta, né, ao produtor rural, e 100% dos ativos estão adimplentes, tá? Você teve aí vários eventos de renegociação, pedido de perdão, né, que é o waiver, para ajustar ali algum critério de alavancagem financeira, mas de fato ali calote mensal, né, deixar de pagar por enquanto você ainda não teve, né? Lembrando, claro, quando uma empresa vem e renegocia e essa renegociação é aceita, isso não é calote, tá? Nem juridicamente, nem na prática. Então, para o mês aqui da carteira, tiveram, lógico, algumas movimentações, tá? O fundo registrou um rendimento maior, né, do que ele gerou, tá certo? Isso aqui é positivo, a gente vai ver com mais detalhes no resultado, até de aquisição, ele adquiriu mais cotas ali do FIDIC, né, Ura Agro, né, elevando ali a participação para 2%, e elevando também o peso, né, dessa categoria, vamos dizer assim, de FIDIC Agro dentro do próprio fundo, tá? Em junho, ele informa também que, né, vai ter, no caso, já teve, né, o pré-pagamento integral ali de CRAs da carteira do Agro Bela Agrícola, que inclusive eu recebi também na pessoa física, eu também tinha esse mesmo título e recebi o pré-pagamento integral, tá certo? E em relação ali, né, aos acontecimentos do Rio Grande do Sul, não foi identificado impacto na carteira, há um impacto apenas indireto, né, através de alguns FDIC e algumas empresas que trabalham ali com crédito mais específico de agro, mas de forma mais pulverizada, né? Você não tem uma empresa que tem ali uma sede específica, né? Tem a TANAC, que teve ali alguma atividade suspensa, mas, segundo eles, até agora ainda estão avaliando ali, ainda não dá para cravar se vai ter prejuízo, não teve nenhuma informação no sentido de suspensão de pagamento ou de crédito por conta disso, tá? Isso a gente falou no vídeo passado, tá? Vou deixar o vídeo aqui embaixo, passado, que é um vídeo que, em última análise, complementa esse, tá? Então, aqui, mais um caso aqui delicado, tá? Do Patenense, né? Uma indústria de rações. A gente vai ver lá embaixo o que exatamente ela faz. Ela entrou ali em state period, que a gente chama, né? Não é ainda uma recuperação judicial, mas é como se ela, né, pedisse um prazo ali para dar uma suspendida ali nos pagamentos, né? Inclusive, eu também tenho um título aqui, né, da Patenense que eu recebi na minha pessoa física, né? Até gostaria aqui de mostrar para vocês, né? Então tá aqui o e-mail, eu tenho o título aqui na XP, né? Um CRA
da Rações Patenência LTDA e fui informado aqui, né, dado sua condição econômico-financeira, a Patenência entrou com um pedido de tutela cautelar na vara civil da comarca de Patos de Minas, né, que foi deferido já. Então, o pedido tem o intuito de requerer pelo prazo de 60 dias úteis, né, ou o stay period, com os seguintes itens: suspensão de toda e qualquer medida executiva por parte dos credores, né? Então, por exemplo, se você é um credor, né, da Patenense, você foi executar ele, né, foi na justiça e eventualmente ganhou ali, tem um título para executar, você, nesse período, você não vai poder durante esses 60 dias úteis, tá? Suspensão de processos administrativos também, né, em vez de ser judicial, processos administrativos, né, em virtude ali da Patenense. Suspensão da exigibilidade dos créditos vencidos e a vencer dos credores. Então, por exemplo, se você tinha um crédito para receber daqui a 10 dias, você, por exemplo, não vai poder exigir esse crédito devido ao stay period. Declaração de possibilidade de interrupção de fornecimento de bens e serviços essenciais à manutenção das atividades da companhia, né? Então, aqui também, né, se você, por exemplo, é um fornecedor, né, que seja essencial à atividade da Patenense e ela ainda assim está te devendo, você não vai poder usar ali, né, falar, não, eu não vou então te fornecer talvez aqui uma máquina se você não me pagar, porque você vai estar ali, né, inviabilizando o funcionamento, né, de uma coisa que é essencial para a companhia, você também não vai poder fazer isso nesses 60 dias, tá? Por último, declaração de impossibilidade de vencimento antecipado, né, de contratos celebrados com os credores, né? Isso aqui tem um pouco a ver também aqui com os títulos, né? Por exemplo, você tem ali as cláusulas de alavancagem financeira e uma das possibilidades, né, dos créditos é que uma vez vencido, você tinha lá, por exemplo, 3,5 de dívida líquida sobre EBITDA. A empresa não negociou, passou, né? Durante ali 2 meses ela não se adequou e está com 5,5. Então você pode, né, antecipar em tese o título e exigir ali todo o valor que você faria direito ao longo do tempo. Então, nesse caso aqui, enquanto estiver nesse período, também não pode, tá? Ele fala mais um pouco mais de informação aqui, né? Acho que já deu para ficar mais ou menos, né, o que é ali e as consequências disso, tá? Propriamente aqui no fundo, né, o CRA ele conta ali com uma garantia de aval dos acionistas, exceção fiduciária de um contrato de recebíveis da Colgate, tá? Segundo o gestor aqui, no final de abril, a exposição era até maior, de 4,5 do PL, com as amortizações diminuiu para 4, e no final de maio para 3,5, né, no dia ali 12 de junho também. Então, já há precedente, né, em caso de recuperação judicial, que esse tipo, né, de cessão de recebíveis ele seja extraconcursal, ou seja, no caso, ele não iria concorrer com os demais créditos da empresa, né? Quando uma empresa entra ali com pedido de recuperação judicial, você, né, tem todos os credores ali, aí tem uma hierarquia, não quero aqui ficar, né, muito jurídico aqui, mas enfim, você tem a parte dos credores, fornecedores, direitos trabalhistas, direitos tributários, e há uma certa hierarquia ali desses créditos, e nesse caso aqui o que ele está falando é que essa seção ela não entraria, né, nessa briga ali dentro dos credores, seria extraconcursal, mas isso depende muito do juiz, não é uma coisa preta no branco, como quase nada na justiça brasileira, tá certo? Então, o fato é que você tem um ativo ali que responde por um patrimônio ali de final de 12 de junho em 3,5% do patrimônio, que, né, está em uma situação delicada, né, se somando ali ao time daqueles que estão tendo algum tipo de problema, mas, diga-se de passagem, isso aqui ainda não configura um calote, né, mas, evidentemente, o risco aqui aumentou para o CPTR11. Tá? Então, aqui algumas compras e movimentações do gestor. Como já é um fundo mais batido, eu vou tentar ser um pouco mais breve, até porque a gente, né, gastou bastante tempo explicando essa questão da patenense, tá? Tabela de sensibilidade, né, onde há risco também há oportunidade. E aí tá essa tabela, ela, vamos dizer assim, ela é 60% acurada, né, porque 40% não tem ali a marcação diária, mas a 8,10, né, cota de mercado, você estaria, né, negociando a um desconto de
82,8% da cota patrimonial, né, um desconto ali a contrário senso, né, de 17,2% aproximadamente, e, né, você teria, né, remunerado, né, equivalente já após os custos a CDI mais 12%, lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, né? Então, realmente é um desconto que chama a nossa atenção, coça a mão, mas claro que tem um risco ali, né? Você vai precisar analisar a carteira e ver se faz sentido, tá? Em termos de resultado financeiro, né? Você teve um pouco menor ali na compra e venda de ativos, já falei isso aqui outras vezes, tá? A Capitânia, como gestora, ela tem uma pegada um pouco trade mesmo, você vai ver vários fundos de diversos segmentos realizando ganhos de capital quase constantes, tá certo? O resultado caixa aqui de maio também foi superior, né, em geral ali a abril, né, teve acho que mais dias úteis também em maio do que teve em abril, enfim, além de um pouco mais de caixa também que o gestor possa ter recebido, tá certo? Então teve um ajuste positivo, né, valor dos ajustes positivos, pouca coisa, né, embora a curva, né, de juros abriu muito, né, então você vinha sofrendo com ajustes negativos há muito tempo, aqui nesse mês teve uma leve recuperação, a gente já falou lá em cima, gerou um resultado maior do que ele distribuiu, né, por cota ali 0,116 distribuiu 0,100, então isso é positivo, né? Então ele termina o mês de maio de 24 ali com o resultado, deixa eu tentar aumentar aqui, né? Com o resultado acumulado de 0,024 por cota, tá certo? Então, né, você já começa a montar ali, tá com desconto, né, de praticamente 17,2 ali por cento no patrimonial, ainda tem reserva acumulada, tem essa questão dos riscos aí do Fiagro, cota sofrendo bastante, enfim. E aqui, né, em maio, você, né, teve uma remuneração equivalente ali a CDI mais 4,1%, isento de imposto de renda, tá certo? Aqui um pouco do histórico da distribuição, né? Um fundo que sempre pagou ali um rendimento atrativo, né? No mínimo, precisamos ser justos, tá? Aqui agora, chegando na carteira, né? Fiagro, FDIC aqui crescendo com 3%, ainda é uma posição pequena. Fiagro propriamente, né, é o Fiagro do Banco do Brasil, que teve impacto negativo aqui nesse relatório, 6 de CRI, 1 de caixa, 88% em CRAS, tá certo? Exposição por indexador, a gente já viu lá em cima, tá? Aqui a exposição geográfica do fundo, né? Um fundo que tem uma boa exposição geográfica, tem presença ali no Rio Grande do Sul, tá certo? Embora ainda, né, não teve ali uma quantificação de possíveis perdas advinda dessa tragédia, né? Em termos de exposição setorial, né, distribuição e revenda com 18, cooperativa com 14, açúcar e etanol, que costuma ocupar bastante espaço na carteira dos Fiagros, é terceira posição aqui com 13, agroindústria com 11, enfim, aí uma série, né, diversificada aqui, tá certo? Então, aqui a gente vê a exposição por risco, né, um dos maiores devedores aqui, né, a Patenense, na data de fechamento do relatório, estava com 4, mas a gente viu, né, que a publicação do relatório ela já caiu para 3,5, tá certo? Você tem aqui também, né, a Tanac, que tem suas operações que eu falei lá em cima também, no Rio Grande ali do Sul, tá certo? Então aqui, em termos de patrimônio líquido, né, a Patenense, à época, né, com 3,97, você, né, teve uma taxa de aquisição ali de CDI mais 5,36, a taxa de mercado já estava cobrando além disso, né, já enxergando risco de 6,61, agora caindo para 5,3, tá certo? O Fiagro, como eu falei, né, o BBGO, o Fiagro do Banco do Brasil, que eles estão apostando já tem ali bastante tempo, tá certo? A posição nova, né, o Ura Agro aqui, que ele aumentou a exposição, né, a CDI mais 4,20%, tá? Rentabilidade, não preciso nem dizer que a cota de mercado está tomando porrada do CDI, está tomando porrada, né, de vários índices ali que estão sofrendo, né, assim como o mercado de Fiagro como um todo, tá certo? Então vamos passar aqui direto já para o detalhamento dos ativos. Eu queria falar especialmente de 3 ativos aqui com vocês, tá? O primeiro é o Patenense, né, uma taxa de emissão ali CDI mais 3, né, que foi, né, no caso aqui, eu comprei na época.
o CPTR ele já adquiriu com CDI mais 5,3, que a gente viu, e atualmente, né, já estava ali pagando CDI mais 6, então o mercado enxergando essa percepção de aumento de risco, né? Então está aqui, data do vencimento seria janeiro de 29, cessão fiduciária de recebíveis e aval. A Patenense ela é especializada na produção de proteínas e gorduras, né, de resíduos de origem animal. Cerca de 20% ainda vem da exportação, tá certo? E as vendas são concentradas nos estados do Sul e Sudeste. Então, com essa alta do dólar, pode ser que ela consiga ali um respiro financeiro. Por outro lado, né, não sei exatamente qual percentual da sua venda iria ali para alguns produtores que ficam na região que estão afetada, né, pela chuva, tá certo? Passando rapidamente pela TANAC aqui, né, como eu falei, né, também fica ali no Rio Grande do Sul, tá certo? E por fim aqui, vamos falar da nova aquisição, né, o Uragro Mezanino, né, pagando CDI mais 7,50, uma cessão de carteira, investimento, uma originadora de crédito ali direto para o setor, já originou mais de 2 bi, tá? Então tem uma diversificação ali, apesar de um risco, uma carteira mais pulverizada de crédito, que ele fica com essa exposição, tá certo? Então, falamos aqui, né, desse mês do CPTR novamente, né, tenho trazido bastante aqui, porque as notícias não têm sido tão positivas assim, né? Todo mês tem uma renegociação aqui dos ativos que compõem a carteira, mas enfim, vamos acompanhando aí para você ficar ligado, tá certo? Grande abraço aí, deixa aquele like para dar uma moral.